turma! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do nosso quadro Comentando Reagindo, agora falando sobre Big Brother Brasil. Para você que está acompanhando o nosso conteúdo aqui no canal, sabe que a gente veio aí de uma grande maratona do Corrida das Blogueiras e agora estamos fazendo também a cobertura do Big Brother Brasil 24. E para você que não tem tempo de assistir todos os conteúdos, de ficar ligadinho na edição, de fazer uma pesquisa na internet, mas quer saber tudo que rola e os principais momentos, os principais fatos de dentro da casa mais vigiada do Brasil, eu te recomendo assistir esse vídeo. Então, pra gente começar, eu quero te pedir para você deixar um likezinho aqui nesse vídeo e principalmente, se você puder, gente, se inscrevam no canal. Você vai estar nos ajudando muito no crescimento e no apoio deste humilde canal aqui no YouTube. Claro que você pode estar vendo isso aqui também lá no TikTok e aí eu te agradeço também por deixar o seu coraçãozinho, tá joia? Bom, o clima de hoje foi o seguinte, nós temos aí um vídeo anterior falando sobre vários temas que aconteceram, afinal de contas o BBB está em modo turbo, mas a gente tenta desacelerar um pouquinho e trouxe então 4 assuntos principais no vídeo anterior e hoje a gente traz mais 2, né? Nós tivemos na noite de ontem uma grande eliminação, ou diria só uma eliminação, não foi tão grande assim. E também tivemos a prova do líder, que já elegeu o novo líder da casa e já mudou toda a dinâmica. E claro que teve depois, né, o bate-papo com o eliminado, teve bastante conteúdo que vai sendo enraizado, que vai tendo ali as suas vertentes e suas novas linhas do tempo. Então eu vou tentar juntar para vocês tudo num combinado só, tá joia? Eu sou o Alex Gaster e você está comigo aqui no canal Multigaster. E foi na noite de ontem que o nosso merendeiro, ou diria Michael Merendas, estava desolado. Ele chorou em todos os cômodos da casa e claro que as pesquisas já indicavam que ele não teria poder suficiente para bater de frente com Yasmin e com a Giovanna. Vale lembrar que o Michael foi o responsável pela criação desse paredão, desde as suas atitudes, o que fez com que ele recebesse o voto direto da líder. E como estão poucos dias na casa, não teriam rusgas, como diria a Mandex, não teriam nenhum problema na casa que o fizesse levar direto para o paredão. Porém, ele deu uma cavada, né? Ele foi insistente, ele estava muito acelerado e aí foi onde ele acabou tendo algumas falas erradas ali e também caindo direto por paredão, mesmo que essas falas erradas tenham caído mais pesado aqui do lado de fora do que lá dentro da casa. Mas a nossa líder Desiane, ela acabou sentindo essa atmosfera e conversou com ele e avisou que ele era sim uma indicação possível dela e foi o que ela fez e colocou ele direto no paredão. E ele criou uma estratégia para ir com pessoas que ele tenha certeza que ele ia ganhar. E quem que ele escolheu? Yasmin Brunet, simplesmente a sereia da edição do BBB 24. E ele também escolheu a Giovanna. Inclusive eles dividiram os votos entre primeiro e segundo mais votado, caso, né, essa fosse a dinâmica. Ele se diz um especialista de BBB, mas ele foi eliminado na noite de ontem com menos de 9% dos votos, né? Olhando para minha colinha aqui, ó, foram 8,46% dos votos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um dado importante aqui na tela que fala sobre o nível de rejeição que isso representaria. A gente sabe que a edição agora, né, tem o voto do público, tem o voto por CPF, que é o voto único. A gente vota agora para quem quer ficar, que a gente quer que fique lá dentro da casa e não mais para quem a gente quer eliminar. Então, justamente é uma manobra que o programa faz para poder, de fato, não ter mais aquelas rejeições, né? A gente sabe que teve muitas pessoas que saíram aí com rejeições altíssimas, Vitube, Carol Conká, Nego Di, acho que são os recordistas, né, dos mais votados para serem eliminados, a Carol Conká quase que unânime. Então, tem ali um outro ranking, né, de outros BBBs que chegaram a mais de 90%, que seria o caso do Michael. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um comparativo com 8,46% dos votos para ficar. É como se o Michael tivesse saído com 91,54% dos votos. Então ele teria uma rejeição bem acima. Ele ficaria ali do lado do Projota, que teve 91,89%. Por que eu estou usando referências de outros BBBs? Porque foram muito marcantes, né? Aquela edição que a gente teve ali, as principais rejeições ficaram lá no topo, né? A gente teve um ano
bem engajado do público, e então eu coloquei essas referências aqui, que são as que a gente mais lembra e estão mais frescas da nossa memória, tá? Então o Projota teve aí uma rejeição de quase 92, que foi ali o meio termo onde a gente conseguiria encaixar agora o Michael Merendas, tá bom? E com essa eliminação, foi tudo muito rápido. Não teve aquela tradicional despedida lá na frente com todos os brothers e tal. Até porque, como ele estava um pouquinho chato dentro da casa, não sei também se seria tão interessante. Mas indiferente de quem saísse, a dinâmica seria a mesma. Então, isso já estava estipulado pela direção do programa antes mesmo do programa começar, até porque não teve, né, uma manutenção externa durante a tarde de ontem. Eles apenas fizeram a prova do líder lá dentro do Provódromo. Então, talvez ali dentro do espaço que eles tinham, onde geralmente é feita a festa e a prova do anjo, se a prova fosse por ali, justificaria o fato de não fazer com que os brothers saíssem. Mas, como o BBB está em modo turbo, eu acredito que era pela questão de tempo. A gente percebeu que o Tadeu estava bem acelerado também, tentando fazer tudo dentro do tempo que se enquadrasse dentro da janela que eles têm ali do Big Brother Brasil antes de entregar para o jornalismo. Antes da gente falar da prova do líder, que é o nosso próximo tema, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o bate-papo BBB, porque também teve muita estreia, né? Além da gente estar estreando aí novas dinâmicas, né, dentro do programa, ontem mesmo teve muitas estreias, né? A gente está tendo estreia no MesaCast todos os dias. Ontem foi o dia do Vitor de Castro, do canal Deboche Astral. E também tivemos a Thaís Fersosa ao lado do Ed Gama fazendo, né, o bate-papo com o eliminado. Que eu vou confessar para vocês assim, que grupinho, que duplinha deliciosa. Foi muito interessante ver os dois juntos interagindo e o melhor de tudo, falando o que a gente realmente quer dizer. Não sabonetou em fazer a pergunta e não deixou que o entrevistado sabonetasse. Eu achei sensacional. Por exemplo, nós tivemos ali vários assuntos polêmicos que eram para ser perguntados, né? Queríamos entender, de fato, quem era Michael Merendas. Se ele realmente estava assim, sendo sincero, se ele realmente tinha ideia da estratégia que ele estava fazendo, se ele tinha certeza do que ele queria era aquilo mesmo, se ele não fez nada por impulso. Essas perguntas, de fato, foram feitas. Ele foi apresentado, né, aos memes que ele gerou, a mensagens de carinho, ele conversou com a esposa. Tudo isso da forma fofinha, mas também teve as perguntas polêmicas, né? Eles perguntaram se ele de fato, né, achava que ia ganhar da Yasmin, né? Se ele achava ela realmente uma planta. Ele comentou sobre isso. Falaram também, né, sobre os peidos nas provas, sobre os peidos dentro da casa, e peidar na frente das pessoas não é uma coisa interessante, não é uma coisa legal. Ele inclusive comenta, né, que isso aconteceu apenas 2 vezes na vida dele e ocasionou que uma das vezes ele estava dentro de uma casa cheia de câmeras, então isso ficou evidente, né? Se vocês lembram bem, lá na prova da Chevrolet, ele também estava fazendo algumas brincadeirinhas com o Vinícius, né? Todo mundo sabe, é óbvio, é nítido que o Vinícius é um atleta paralímpico, né? Ele tem uma perna amputada e essa perna dele ele também repõe, né? Ele coloca ali uma perna mecânica. Inclusive ele tem vários modelos ali. Se eu não estou enganado, tem uma até que é elétrica. Enfim, eu não entendo muito sobre como funcionam esses mecanismos. O próprio Vini foi chamado no confessionário para falar um pouco sobre como ele se sentiu naquele momento da prova. Mas a gente viu aqui de fora que o Michael estava pegando um pouco pesado, né? Não só ao indicar várias vezes o Vini para ir para o desafio, né? Afinal de contas ele estreou ali o desafio. E achei um pouco pesado a forma que ele colocava, né? Tipo, falando coisas que eu nem vou repetir aqui porque eu não acho interessante. Mas o Vini tem que realmente saber que ele deve passar por isso em todos os outros lugares, não é dentro do BBB, isso não é uma exclusividade. Mas a gente se preocupa muito com o bem-estar das pessoas, e principalmente quando a gente fala de uma pessoa que está tendo ali atitudes capacitistas, né? Então, eu achei importante a Thaís fazer essa pergunta, reforçar. Ele comenta que, tipo, foi na brincadeira, e tá ok ser na brincadeira. Eu tenho muitos amigos que têm algum tipo de deficiência e que têm algumas características, e muitas vezes a gente acaba fazendo esse tipo de piada. Mas se eu tenho um amigo que estuda comigo, por exemplo, a gente passa o ano todo na escola, e a gente começa a desenvolver, depois desse período de estudar junto, uma amizade, e eu me sinto confortável em fazer uma piada com uma pessoa, eu sei que ela está aberta a receber, porque eu tenho convivência suficiente. É uma amostragem de tempo. Agora, em 2 dias, você dizer que já tem intimidade, ele falou que o Vini se coloca nesse lugar, o Vini se deixa ser julgado, mas a cara do Vini durante a prova não dizia isso, né? Por mais que no confessionário ele fala que tá tudo bem. Outro assunto que repercutiu aqui na internet foi o fato das falas machistas dele sobre a Yasmin Brunet.
coisas que não são segredo pra ninguém. A Yasmin Brunet é linda, é maravilhosa, ela é uma sereia dessa edição, como eu já falei aqui, e ele comenta que fica intimidado ao ver ela com roupas transparentes, né? Ele chegou a dizer em algum momento que tinha medo de olhar para Yasmin, porque ele tinha medo do que a mulher dele ia pensar. Ele falava, inclusive em conversa com o Lucas Luigi, eles tiveram uma conversa com a Vanessa Camargo para contar como eles se sentiam como homens, tendo que olhar para Yasmin sendo muito bonita com roupas muito transparentes. E aí, né, eu acho que a gente não precisa também entrar no assunto do machismo, acho que ficou muito claro a forma que ele fala isso, né? Como se a mulher realmente tivesse que usar um tipo de roupa somente para não desagradar ou agradar os homens ao seu redor. Enfim, você pode ter a sua opinião sobre isso, e inclusive se você tiver uma opinião diferente do que a gente colocou lá no Bate-Papo BBB, você pode comentar aqui nesse vídeo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que de fato a Yasmin deveria ter roupas mais menos transparentes para intimidar menos os homens? Ou os homens tinham que estar mais alinhados à atualidade e à convivência, né, em sociedade, sabendo que a mulher usa o que ela realmente quiser, né? Ela não precisa escolher o que ela usa baseado no que o homem acredita ser o correto. Então, tem muitas opiniões contra, opiniões a favor, e todas as opiniões são bem-vindas. Também não tem certo, também não tem errado. Mas, dentro, né, da internet, vocês sabem que essa bomba explode, e aí peidos, palavras machistas e capacitistas acabaram, né, não fazendo com que o Michael tivesse sucesso na estratégia que ele mesmo montou, e ele foi então o primeiro eliminado do BBB 24. Também acho que já foi tarde. Um beijo pra ti, Michael, um sucesso. Espero que as crianças lá na escola estejam prontas para te receber, tá bom? Vamos então agora falar sobre o nosso próximo assunto. Aconteceu o que aconteceu, tivemos a eliminação e o paredão tinha que ser montado. Mentira, não tinha que ser montado. Aconteceu o que aconteceu, e aí, logo depois que o Maicon saiu para bater um papo com a Thaís Fersosa e com o Ed Gama, nós tivemos lá dentro da casa uma prova do líder. Na verdade, a prova não aconteceu dentro da casa, né? Foi feito um sorteio e foram divididos, né, os nossos brothers e também as sisters em 3 grupos, né? Os grupos eram separados por cores. Esse sorteio que foi feito ali, né, com as cores e tal, aconteceu de forma muito rápida dentro da casa. Eles pegaram os coletes, né, com as devidas cores e já se encaminharam para o provódromo, onde eles descobriram que era uma prova do Mercado Livre. Durante a tarde, nós já sabíamos que essa prova ia ser a prova do Mercado Livre. O Boninho já tinha postado algumas coisas relacionadas, fotos, inclusive a prova falava muito sobre o fato do Mercado Livre ter uma entrega, né, a entrega mais rápida do Brasil. Outra coisa que eu achei legal dessa prova é que ela também tinha eliminatórias, né? Então, 3 grupos de 6 pessoas, 6 pessoas contra 6 pessoas, grupo 1 contra grupo 2. Nesse caso era cor por cor, né? Então foi lá, grupo amarelo com grupo azul, por exemplo. E aí eles tinham que fazer o circuito, né, da prova, que era basicamente rodar uma manivela para que o caminhãozinho, né, para que o caminhãozinho de entrega do Mercado Livre chegasse ao outro lado com as entregas, voltasse e os outros participantes tivessem que fazer o mesmo circuito e entregar essas caixas nas devidas casas com os seus nomes e apertar um botão. Então foram feitas ali, né, as semifinais, vamos chamar assim, para que os grupos fossem se classificando, e no final o grupo que ficasse, né, teríamos ali 6 pessoas para poder fazer a prova, e ela tem um quesito de sorte. Cada um ficava na frente da sua casinha, e aquelas caixas que estavam lá no meio da prova que eles tinham que fazer as entregas, elas tinham um envelope, que seria um envelope de entrega. Basicamente, quando a gente recebe um produto, né, a gente tem ali geralmente a nota fiscal e tudo mais. Eles puxavam o envelope e tinha sempre uma mensagem fazendo menção a uma característica, a uma feature que tem dentro do Mercado Livre. Mas nós aqui de casa já sabíamos que quem tirasse o frete grátis seria o grande líder. Então o Rodriguinho foi o novo líder do Big Brother Brasil, e obviamente como líder ele tinha muito trabalho pela frente. Antes da gente falar um pouquinho sobre o que o Rodriguinho fez, eu queria chamar a atenção para a dinâmica. Porque a dinâmica ela foi anunciada durante o programa e ela me chamou muita atenção. Porque ontem, né, a gente teve então eliminação, a gente teve também a prova do líder e a gente teve o Na Mira do Líder, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, nós tivemos também o anúncio que hoje, no dia 12, nós teremos a prova do anjo.
Mas ao mesmo tempo que vai ter prova do anjo, também vai ter formação de paredão. E como que esse paredão vai ser formado? Vamos lá. O anjo, ele é autoimune e ele vai imunizar mais uma pessoa. Então 2 dos brothers não poderão ser votados, assim como na semana passada tinha 2 imunes. O líder vai indicar uma pessoa. E essa pessoa precisa ser uma das 3 que ele deixou na mira. A casa vai votar para emparedar mais um. E este que for o mais votado pela casa, ele vai ter o poder de um contragolpe também. Ele vai puxar mais uma pessoa para o paredão. Então a gente vai ter aí um paredão triplo formado por essa dinâmica. Indicação do líder, votação da casa e contragolpe. No domingo, do dia 14, nós já vamos ter uma eliminação. Então a gente teve uma semana turbo, realmente turbo, né? Se a gente tiver mais um eliminado, então, no domingo, eu imagino que vai ter festa no sábado. E eu acho que vai ser festa boa, hein? Tomara. Vamos lá, então. Eu falei anteriormente que nós íamos falar sobre um assunto importante, que era o na mira do líder. Esse na mira do líder, ele é uma forma do líder indicar, né, 3 pessoas para que ele fique de olho e ele imediatamente vai ter que votar em uma dessas 3 pessoas no paredão. Então, por exemplo, quando o Tadeu pergunta em quem ele vai deixar na mira, ele tem que escolher 3 pessoas e ele não pode mudar o voto dentro dessas 3 pessoas. Se ele quiser votar numa 4ª pessoa, uma pessoa X, por exemplo, ele não pode. Ele tem que votar em uma das pessoas que ele deixou na mira. Então, o Rodriguinho deixou o Davi, a Isabelle e a Beatriz na mira. Eu acredito que no próximo paredão, na formação, ele vai se indicar o Davi. O Davi já se posicionou. O Davi, inclusive, teve uma conversa lá dentro do quarto falando um pouquinho sobre o que ele acha. Baiano mandando a real, né? E aí, para fechar o quadro de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre como que foi a escolha do Rodriguinho para montar o VIP. Lembrando que, como tá numa semana turbo, meio que a xepa se favorece muito, porque eles fazem várias compras, muda muito o VIP e a xepa, então eles têm ali bastante regalias, né? Não estamos no momento ainda de pensar em racionamento de comida e tudo mais. Tá tudo muito meio liberado por enquanto, por mais que eles estejam mandando quantidades menores, opções menores também, mas ali dá pra viver tranquilamente, principalmente se você juntar festa e ação e tudo mais. E o Rodriguinho não fez nada diferente do que qualquer outra pessoa faria. Como o grupo foi que colocou ele, né, na liderança, ele fez questão de colocar o Matheus, o Nizam, a Giovanna Pitel, a Fernanda, o Lucas Pisani. Aí depois eles veio para as escolhas dele, né, porque ele precisava escolher outras pessoas. E aí ele escolheu a Denisiane, né, que a Denisiane foi aí a pessoa que cedeu a cama para ele. Ele escolheu também o Vinícius Rodrigues, que é o causador daquela polêmica toda na internet com o Michael Merendas. Escolheu também Yasmin Brunetti para ir pro VIP. Falou que, né, teria ali uma grande amiga e uma amiga de longa data, que aí foi a escolha da Vanessa Camargo, também conhecida como Vanessa, ou time Shineron. Bom, gente, as fofocas, os rumores e tudo que está acontecendo dentro do programa, você já sabe. Você pode ir lá no Twitter ou também no X, como você mesmo quiser, porque lá a gente vai colocar sempre trechinhos. A gente vai gravando algumas partes do programa que são importantes e vai colocando pedacinhos para vocês lá. No TikTok tem vídeos de cortes do que a gente coloca no YouTube, então a gente tenta manter essa exclusividade também para ficar um conteúdo legal em cada plataforma. Lá nos Reels você tem também os conteúdos voltados para os quadros aqui do nosso programa Multigaster. E claro, esse vídeo completinho você vê somente aqui no YouTube. Então, meus amigos, eu quero agradecer muito por vocês terem assistido o vídeo de hoje. Volto a dizer, compartilha esse vídeo com alguém, deixa teu likezinho aqui também. E se você puder, não deixe de se inscrever aqui no canal. É muito importante. Você sabia que a sua inscrição é o que garante que a gente faça um programa lindo como esse aqui? É isso mesmo. Então, se inscreva. E se você não for inscrito ainda e estiver assistindo esse vídeo, vou ficar chateado contigo, hein? Importante, antes da gente finalizar, dizer que, como o Big Brother está em modo turbo, nós aqui também precisamos estar em modo turbo. Então, pode ser que durante a semana saiam mais do que os 2 vídeos que a gente havia prometido. Então, fiquem ligados aqui. E se você quiser saber, isso aqui, gente, não é estratégia. Eu tô falando a verdade. Ativa o sininho de notificações e fica por dentro, porque se sair vídeo extra, você vai saber. Tá joia? Então eu fico por aqui. A gente se vê onde? No próximo vídeo, é claro. Valeu!